O tradicional lá, né? Vamos para a finalização da nossa aula que diz respeito à enfermagem do trabalho, né? Iremos agora trabalhar a parte que diz respeito ao PCMSO, né? Que é o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, que diz respeito à NR7, pela sua portaria 3.214 do Ministério do Trabalho. Ok? Então, para entender o que seja o PCMSO, né? O PCMSO é um programa que está incluso dentro das etapas de elaboração laboral do Serviço de Saúde Ocupacional, né? O que é que o PCMSO faz, né? O que é esse PCMSO? Para vocês entenderem, o PCMSO, ele é tipo um regimento escolar, ele é tipo um protocolo de saúde. É um livro, digamos assim, né? Onde ele vem dizendo todas as ações que é feito dentro do setor de saúde ocupacional. Mas ele não é feito sozinho. Ele é feito com segurança, o pessoal da segurança e da saúde ocupacional. Ok? Então, por assim dizer, né? O PCMSO, ele é uma parte integrante de todas as ações empresarial. Então, por isso que o PCMSO, ele, digamos assim, é o esqueleto, é a ação, né? É o plano de ação das atividades do setor de saúde ocupacional. Qual o objetivo desse PCMSO? Ele vai definir as diretrizes e atuações da empresa e ações necessárias com vista à promoção de saúde. Já vimos isso anteriormente, né? Que é a prevenção primária, que é a atividade de primeiro plano. A prevenção de doenças e acidentes de trabalho, também é a parte de prevenção primária. A recuperação de saúde dos colaboradores e contratados, aí já é prevenção secundária, porque primária é a prevenção, secundária é o tratamento e a terciária é a reabilitação, ok? Também ele encoraja e promove o envolvimento dos colaboradores em todos os aspectos de saúde, ou seja, existem pessoas que têm medo de fazer o exame, né, de saúde ocupacional porque acham que você é demitido se o colesterol estiver alto, digamos assim. Atuar na prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados com o trabalhador. O lado prevencionista. Se a máquina está fazendo muito barulho, vamos enclausurar essa máquina. Se a máquina ela pesa muito para o trabalhador transportar ela de um lugar para o outro, vamos colocar sistemas hidráulicos e assim sucessivamente. Cumprir com a legislação trabalhista e civil no tocante da saúde do trabalhador. Então, garantir, através da NR7, que seja feito todos os exames admissional, demissional, periódico, de mudança de função e os exames específicos. A coordenação do PCMSO. Toda unidade, né, tem que ter esse programa e geralmente quem é coordenado é coordenado pelo médico do trabalho. E se não tiver, a empresa não tiver um posto de saúde ocupacional, for uma empresa pequena, grau de risco 1, 2, digamos assim, mas ela não tem o setor de saúde ocupacional, lá só tem uma técnica de enfermagem que fica atuando, né, para dar uma medicação via oral no máximo, verificar uma pressão, porque nessa empresa, grau de risco 2, tem serviços em altura. Olhe, o coordenador médico do PCMSO vai ser o médico da clínica cuja qual a sua empresa está credenciada. Um exemplo, existe uma clínica X dentro de Camaçari que trabalha com o setor de saúde ocupacional. Então, o diretor médico do setor de saúde ocupacional, que não pode ser o diretor da clínica, tem que ser um médico com formação, pós-graduação no curso de medicina do trabalho. Ele vai até a empresa, faz uma análise e se responsabiliza em assinar o ASO, né, de exame admissional, demissional, do periódico, né, de mudança de função, enfim, tá? E o técnico de segurança? O técnico de segurança, ele
tem que estar na empresa de acordo com aquele dimensionamento do SESMIT. Lembram? Então, mas o médico do trabalho, a depender da empresa, não necessariamente ele precisa estar lá. E se uma pessoa trabalha em uma escola, como é escola, é grau de risco 1. A escola é grau de risco 1. Então, pelo fato da escola ser grau de risco 1, o que é que vai acontecer? Ele vai estar tendo o quê? Ele paga uma clínica para fazer o demissional. Por ser uma empresa de grau de risco 1, o que é que vai acontecer? Não tem necessidade de fazer o periódico, a legislação não obriga, porque o risco ocupacional é mínimo possível. Então, o coordenador do PCMSO, ele vai fazer os exames médicos previstos ou designar tal unidade para a saúde ocupacional. Então, explicado, orientado. E o que é que ele vai fazer? Elaborar o relatório de PCMSO. Todo final de ano, esse programa de controle médico de saúde ocupacional, né? Esse conjunto de documentos encadernados, né? Ele vai sofrer alteração. Por quê? Porque da estatística. A depender da estatística, ele sofre alteração. Ele é para mais ou para menos, né? Como ele pode ser incorporado novas ações para o ano posterior. E isso é feito a reunião da CIPA, junto com todos os membros, né? Que vocês vão aprender muito bem higiene e segurança do trabalho, quem compõe a CIPA, tudo isso. Então, os membros da CIPA, junto com o membro do setor de saúde ocupacional, vão se reunir e vão chegar a um denominador comum diante da vivência estatística entregue pela segurança do trabalho e diante da estatística entregue pelo setor de saúde ocupacional, absenteísmo, doença, acidente, lesões e tantos outros. A atividade do PCMSO, ela é regulamentada pela NR7. Então, ele diz as normas e rotinas, quais os trabalhadores e quais os tipos de exame a ser solicitado no admissional de cada colaborador, de acordo com a sua função. Vai desde a bateria básica, que é um hemograma, um leucograma, um raio-x de tórax e uma audiometria. Eu trago aqui para vocês, em primeira instância, aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Eu vou tirar foto para mandar para vocês. Então, isso aqui é uma autorização, tá vendo? Para a elaboração de um exame. Então, o empregado foi com essa autorização e aí fez o exame e daí ele recebeu o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Como eu tô dizendo, eu vou tirar foto de tudo e mandar para vocês. Essa bateria de exame é uma bateria de exame básica, que consta de quê? Avaliação clínica, audiometria, glicemia de tórax e hemograma completo. Por quê? Porque a funcionária trabalhava no administrativo de uma escola. Para vocês entenderem, não é assim, não é todo trabalhador que vai fazer desde como é que se diz, ressonância de crânio, dosagens específicas de plaqueta, de dosagens específicas de hormônio, não. Então, para cada função, o médico do trabalho vai determinar qual será a bateria de exame a ser administrada, né? Coletada. Então, você tem aqui um demissional, né? Onde você tem aqui o resultado do exame, né? Aqui é o exame do... aqui é o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Aqui à frente é a bateria de exame determinada. Depois vem o exame, né? O Atestado de Saúde Ocupacional. Aqui o relatório da audiometria. Aqui o resultado do exame de sangue, que é o hemograma completo. Aqui você tem, logo após, o laudo do raio-x de tórax
e aqui o raio-x de tórax, ok? Então, esses são os componentes que vocês estão vendo nos exames de controle médico de saúde ocupacional. A sequência é a mesma, a solicitação, né? Depois vem como é que se diz? O que o médico solicitou, de acordo com a solicitação da empresa, ele vai relatar que bateria de exame é. Depois vem o ASO, depois vem os exames posteriormente. No ASO, no atestado de saúde ocupacional, logo aqui abaixo, logo aqui abaixo, vocês verão que tem aqui, ó, conclusão. Estão vendo? Conclusão. Aí ele vai dizer se o funcionário está apto ou inapto. Apto ou inapto. Para qual determina a função. Se é um admissional, se é um demissional, se é uma mudança de função ou se é um retorno ao trabalho. Ok? A avaliação abrange também, que é o exame clínico, já falei para vocês, que é a anamnese que o médico faz, o exame físico e mental. Caso o colaborador precise de algo complementar, aí a bateria, como eu falei para vocês, vai ser definida de acordo ao local de trabalho e atividade desenvolvida. Então, vai desde o básico até o complexo. A enfermagem do trabalho nas provas funcionais e exame de saúde é responsável pela recepção do trabalhador, cabendo-lhe registrar e avaliar através de metodologia de trabalho própria, seguinte procedimento. Então, você vai colocar numa pasta arquivo um formulário que é feito pela própria empresa, tipo um checklist, um questionário ou uma ficha de anamnese. Existe um padrão, existe uma sequência, mas padrão não. Principal, nome do funcionário, matrícula, setor que trabalha, turno, né? Esse é o cabeçalho. Então, não existe uma coisa assim de eu pegar um formulário pronto e mostrar para vocês. Porque ou você cria junto com os membros da empresa, de acordo com a sua necessidade, ou você já encontra feito. Mas esse formulário, né, de anamnese, ele é uma ficha de médica que requer ser feito com a logomarca papel timbrado da empresa, né? Então, o que é que vai acontecer? Nesse formulário, você vai registrar e avaliar, através de metodologia de próprio trabalho, os seguintes procedimentos: a consulta de enfermagem, o controle de pressão, o controle de temperatura, o controle de pulso arterial, a medida antropométrica. Gente, isso aí é um prontuário. Por que é um prontuário? Porque prontuário é um conjunto de documentos direcionado à saúde do indivíduo. Isso é um prontuário. Então, o que é que acontece? O prontuário desse colaborador, você vai sempre anexar a cópia, porque os exames dele vêm duas vias. Uma vai para o funcionário e a outra fica na empresa. Você vai anexar a cópia do exame, dos exames que ele fez, todo, desde o admissional até os específicos e até o demissional. E nessa ficha você vai fazer a anotação de toda a vinda dele na unidade de saúde. Veio tomar uma dipirona, você pega o prontuário dele, bota a data e anota: funcionário referindo cefaleia, administrado um comprimido de dipirona. Assina a data e assina, ok? Então, as medidas antropométricas, por quê? Porque existe hoje em dia uma preocupação muito grande com a população brasileira, que está engordando muito. Então, para saber da nutrição, se pode fazer algum tipo de planejamento para o ano de 2021 a ser incorporado no PCMSO como prática de boa alimentação e mudar o cardápio também, né? Através da orientação, primeiro com os funcionários. Já falei para vocês que tudo nessa área você tem que orientar o grupo para depois aplicar. Você não pode aplicar e deixar o grupo andar sem nenhum tipo de explicação. A avaliação periódica de saúde. Qual a finalidade? Diagnosticar precocemente a doença. Então, deve ser feita de acordo ao tipo de risco ocupacional. Então, para isso, é preciso você fazer alguns procedimentos, né? Que ele vai desde a
distribuição de recipientes de coleta de material na área de trabalho, né, com o fornecimento da instrução adequada. Então, quando você vê que já é o periódico da empresa, tem empresas que se comportam assim. A empresa que é credenciada, tipo a empresa X de Dias Dávila, trabalha com saúde ocupacional. O RH se direciona até ela, faz um contrato, onde ela vai mandar um ônibus com funcionários dela para fazer a coleta e receber os exames laboratoriais de fezes, urina, no caso se for escarro, né? E dentre outros. Então, pode acontecer. Como pode acontecer não precisar desse ônibus, o laboratório credenciado deixa lá todos os dias uma caixa térmica, orienta como você vai acondicionar esses materiais, ok? Se for só fezes e urina. Se for sangue, pode colocar uma pessoa do laboratório coletando lá esses exames, ok? A coleta de sangue e entrega de fezes e urina é no local do próprio trabalho. Por quê? Porque você não desvia o dia de trabalho. O trabalhador não precisa perder aquele dia de trabalho para levar o exame. A realização dos exames médicos é em dia e hora marcada. Então, você seleciona um grupo, todo o grupo da operação vai fazer o exame dia 14 de janeiro. Então, os coletores, dá os coletores, orienta que tem que vir em jejum. Ok? Então, tudo é feito em etapa. Pessoal do administrativo, todo o pessoal faz um comunicado, chama, entrega os coletores e diz que a data deles é dia 15 de janeiro. Que nesse dia todos deverão vir em jejum porque vai ter coleta de sangue. Ok? Então, a convocação para exames médicos dos empregados em diversas seções da empresa. Da mesma forma que eu expliquei aqui agora para vocês. Então, gente, é muito importante também, sabe? Vocês ficarem atentas àquelas pessoas que trabalham a nível de ensino médio ou que trabalham sem um ensino médio, que não tem, né, uma estrutura. Bom, eu gostaria de salientar que vocês trabalham, às vezes, com a população de trabalhadores que tenha o ensino médio, né? Só, e às vezes as pessoas não detêm de determinado tipo de entendimento. Então, aquela pessoa, aquele colaborador, ele vive daquele emprego, né? Então, ele vai dizer assim, poxa, se eu fizer esse exame, eu vou, e der alguma coisa, eu vou ser demitido. Então, você tem que orientar esse trabalhador, principalmente dessa categoria, né, de funcionários, que são pessoas que não tiveram acesso a uma boa informação educacional, que não tiveram acesso a uma boa orientação, né, e não tiveram, assim, não tem digamos assim, um bom desenvolvimento cognitivo também, sociocognitivo. É bom você sentar e orientar, principalmente aqueles que estão perto de se aposentar. Eu já falei isso anteriormente a vocês, né? Então tem que sentar, conversar, tanto do sexo masculino como feminino, e dizer que esse exame não demite ninguém, porque senão eles podem trazer urina de outra pessoa, eles podem trazer fezes de outra pessoa, eles podem, como é que se diz, no dia do exame de sangue, passar mal, dizer que passou mal, não ir, e aí prorrogando. Uma hora ele vai ter que fazer, ele ou ela, mas isso atrasa, e tempo é dinheiro dentro de uma empresa, certo? E os exames clínicos complementares deverão ser registrados em fichas individuais, que ficará sob a responsabilidade do SESMIT. Mas se o indivíduo na empresa não tem um SESMIT, aí a ficha ficará arquivada no serviço médico que realizou o exame, ou seja, na empresa credenciada, né? Na instituição, na clínica credenciada. E o médico responsável pelos exames emitirá um atestado de saúde ocupacional, o ASO, que ficará arquivado junto com a ficha de registro do funcionário. Ou pode, a lei permite, certo? Que você chegue numa clínica X,
credencia essa clínica empresa e lá eles formem um serviço dele, tá? Porque tudo é de acordo com aquele quadro do dimensionamento do SESMIT. Procedimento no admissional. Normalmente demora de 7 a 10 dias, especialmente se levamos em conta os exames especiais que se realiza no candidato em determinadas categorias. Então, você pode otimizar isso. Como? Agilizando a realização desses exames, né? E fornecendo dos resultados dos exames complementares, né? E pedindo aos laboratórios que agilize, principalmente se houver necessidade de fazer exames complementares. Você vai priorizar a marcação e ter um grande entrosamento com o pessoal, né, do corpo administrativo, do laboratório, diminuindo assim burocracia. A coleta dos exames laboratoriais pode ser feita no próprio ambulatório da empresa. Isso facilita muito. É uma forma. Agora, por exemplo, se você vai ter um admissional para parada e você tem 150, 70, 80, 50, 30, você manda. Agora, se você tem você solicita que venha a ser feita aqui, porque é uma parada na empresa. Mas se você tem 1, 2, 3, 10 funcionários, vai para a clínica. E lá você faz o seu processo de agilização, para que esse prazo seja menos do que 7 ou 10 dias. A avaliação periódica de saúde. A finalidade é sempre o diagnóstico precoce. Então, como eu falei anteriormente, né? Essa avaliação periódica de saúde, você vai distribuir o recipiente, fazer a coleta na própria empresa, marcar a data e hora, né? E convocar os empregados para, de acordo com a sua categoria e classe, grupo. A avaliação de ingresso para trabalhadores. Exemplos, né? A avaliação especial. A avaliação especial é para aquele grupo de trabalhadores que estão numa situação não comum. Tipo, você tem um trabalhador que vai ingressar na sua empresa, mas ele é um amputado. Aí, ele vai sofrer um tipo de, além da bateria básica inerente à atividade laboral que ele vai exercer, ele vai ter uma avaliação especial. A avaliação para trabalho com risco alto. São aqueles trabalhadores, geralmente, que trabalham em forjaria, calor, né? Que trabalham com caldeira. A avaliação de trabalho, né? Com pessoas que se acidentaram frequentemente, como é o caso dos trabalhadores na situação de reincidência de acidente e adoecimento. Então, você tem a avaliação médica normal, né? E você tem a avaliação médica específica, que diz respeito a essas categorias que estão aí, né? Então, o mais importante, né, é que aos profissionais que atuam no campo de saúde, cabe conscientizar, promover discussões e debates, de modo a mobilizar a comunidade em que atua, visando a aceitação das avaliações, não como simples rotina desagradável, que eu falei anteriormente. Poxa, de novo, não sei o quê. Ah, eu fiz exame mês passado, que eu fiz avaliação ginecológica. Não vale. Ah, eu fiz exame essa semana que eu fui no endocrinologista. Não vale. Ele tem que fazer o exame direcionado pela empresa, no laboratório da empresa. Exames feitos extra, por outro motivo, solicitado por outro profissional, não vale, ok? Ou como cumprimento de obrigatoriedade, mas como direito e benefício aos indivíduos. Então, o indivíduo tem que entender que aquilo é prevencionista e não punitivo. As provas funcionais. Nos exames admissionais, os trabalhadores devem submeter-se à prova
de acordo com a função a ser desempenhada na empresa. Isso serve também para a mudança de função. Então, você tem a dinamometria. A dinamometria é uma prova funcional que visa medir a pressão das mãos. Agora, você pode ter a dinamometria do ombro, do joelho, do pescoço, da face. Isso geralmente é feito com trabalhadores caldeireiro, lubrificadores, capataz, soldador, carpinteiro e ajudante de obra. Por quê? Para saber se o indivíduo ainda está tendo a mesma força e perfunção na mão, certo? Não está havendo nenhum tipo de comprometimento. Isso é uma medida preventiva para a LEDORT. Espirometria, prova de função pulmonar. Aí, ó, vocês viram aqui, né? É indicado como na bateria básica para qualquer trabalhador, assim como caldeireiro, eletricista, pintor, carpinteiro, ajudante de manutenção de mecânica e dentre outros mais, inclusive as pessoas que fazem a bateria básica, né? E geralmente ultrapassa seus 40 anos. Não necessariamente, mas é mais específico assim, ele entra mais na bateria 1, também ele está associado à idade. Teste de visão é feito com Oto-Hatch, né? Tá aí especificando o que é. E por meio dele são realizadas 12 provas visuais para os trabalhadores de inspeção ou próximos de máquina. Para o pessoal que trabalha em máquinas móveis, carpinteiros, eletricistas, lubrificadores, pessoas que trabalham em laboratórios de análises clínicas, usam muito microscópio, pessoas que têm que ter uma visão aguçada, tipo salva-vidas, né? Ou controladores de voo também, tá bom? Então tem que ser feito esses testes de visão. E a tonometria já inclui no teste de visão, que é a medição da pressão ocular. Aí você tem um gráfico de audiometria, né, que é a prova que visa medir através do audiômetro a acuidade de modo a avaliar a função auditiva. Então, é um gráfico que vem assim e eu já mostrei a vocês, ok? Então, chegamos ao fim, né? Finalizamos a enfermagem do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E agora, eu vou estar enviando a avaliação e vou estar concluindo o módulo. Beijo!